Porque se manifestou a benignidade merecida de Deus, a graça, que traz salvação a toda sorte de homens, instruindo-nos a repudiar a impiedade, os desejos mundanos e a viver com bom juízo e justiça em devoção piedosa no meio deste atual sistema de coisas. Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador de nós, Cristo Jesus, Yeshua, que se entregou por nós, a fim de que nos livre de toda sorte de coisas que é contra a lei, e purificar para si um povo peculiarmente seu, zeloso de obras excelentes. Persista em falar destas coisas, e a exortar e a repreender com plena autoridade, que nenhum homem jamais te menospreze. Pela graça e pela paz de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, e do seu Pai, nosso Deus, o único a quem todos se prostrarão, reconhecendo que é o Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, para adorá-lo eternamente em amor. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos que tem trago bênçãos na vida de muitas pessoas. No último vídeo, nós falamos um pouco sobre como o joio e o trigo ele foi explicado pelo Senhor Jesus. Mas ainda não terminamos de falar sobre o joio e trigo. Tem muito ainda que se falar sobre este assunto. E com certeza nós iremos tirar proveito dessas palavras. Palavras maravilhosas, grandiosas, que enchem as nossas almas. Nós assistimos no último vídeo o que Jesus falou sobre o joio, o trigo, o inimigo, o campo, a colheita. Não foi o que nós aprendemos? Hoje nós vamos continuar essa ilustração. Antes de começarmos a entrar nas partes das profecias, propriamente ditas, relacionadas com o texto, iremos falar sobre outras parábolas ditas logo após a esta parábola do joio e do trigo. Por quê? Porque elas elucidam nosso entendimento sobre a mensagem de Mashiach. Para começarmos, nós ainda continuamos com as nossas Bíblias JK 2001, Arai e Nova Tradução Linguagem de hoje. Daí, ficou ainda faltando uma partezinha ainda do texto para nós lermos, daquele estudo. Nós vamos continuar agora. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço. Olha que coisa fantástica. Yeshua irá mandar seus anjos, e eles ceifarão aqui está a palavra ajuntarão, de recolher, né? E aí, olha, tudo que causa tropeço. Só que aí tem uma revelação maravilhosa aqui, olha. Ceifarão do seu reino. Esta é a mensagem que está velada na mente da maioria das pessoas. Vou repetir. Preste atenção nesse detalhe. Do seu reino, o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Lembra que estávamos falando
que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou no seu campo sementes excelentes e veio o inimigo e lançou sementes imprestáveis? É de se admitir aqui que Mashiach está falando que tanto a administração do bem quanto a administração do mal faria parte do seu reino. Então podemos categoricamente afirmar que, se o reino dos céus é comparado a o homem que plantou sementes e depois outro veio jogar sementes imprestáveis, Mashiach, ele está nos dizendo que o seu reino, inicialmente, seria mostrado à humanidade, apresentado à humanidade, a primeira fase do reino, antes do reino chegar, a implantação do reino nos corações, o aviso do reino, porque quando no passado, no tempo de Yeshua, um rei se tornava rei, havia um aviso inicial falando que o rei se tornou rei. Então esse período de 2000 anos a qual vivemos, onde Mashiach retorna aos céus para ser coroado e retornar para assumir o seu reino, este período é um período em que Mashiach, em outra profecia, fala que é o tempo dos gentios, aonde Jerusalém seria pisada e onde os gentios seriam acolhidos à casa de Israel. Paulo, ele fala sobre isso quando ele ensina em Romanos 11 a respeito da oliveira brava e da oliveira, que seria enxertado os gentios na oliveira, e aí ele menciona no finalzinho que assim quando se levantaria alguém, um poderoso de Sião, e ele limparia de Jacó todos os seus pecados e todas as suas falhas, e aí ele termina: assim todo Israel será salvo. Bom, onde quero chegar aqui? Que Mashiach apresenta para nós essa ilustração do joio e do trigo, e ele fala que assim será com seu reino, semelhante a isto. Querendo dizer assim que haveria pessoas em seu reino, inicialmente nesse período de 2000 anos que já se passaram e ainda que nós viveremos até Mashiach voltar, que seria pessoas filhos da justiça, filhos do juízo, semelhantes a trigo, como também haveria filhos da discórdia, filhos do inimigo, que trariam confusões e tropeço. Aí o cachorrinho tá latindo logo agora, né? Vamos continuar aqui. A opinião dele, tá, pessoal? Eu não concordo com a opinião dele. Essa é a opinião dele. Vamos lá. Mashiach, ele introduz em nossas mentes, em nosso coração, que em seu reino haveria, em certo período, pedras de tropeço. Pedras de tropeço. Por que é importante nós termos esta percepção de que no reino de Mashiach teria pedras de tropeço? Porque só assim nós conseguimos entender algo muito profundo e extremamente estabelecido na sociedade em que vivemos. Estamos falando de religiões. Religiões. Só que para entender esse conceito, primeiro Mashiach apresenta isto, que no final ele vai fazer com que a revelação está aqui, olha. Por que a revelação está aí? Porque os anjos, eles ceifarão ou ajuntarão do seu reino, do reino do Mashiach, tudo que causa tropeço. Então, entendemos que no reino do Mashiach há coisas que causam tropeço. No reino do Mashiach há coisa que causa tropeço. Só que isso aconteceria neste período de parousia. Desde o período em que Mashiach sobe aos céus até o período que ele volta. Quando ele volta, ele já manda os anjos recolher todos os que causam tropeço.
e todos que praticam o mal. E aí, olha, fala assim, ó, eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá o ranger de dentes. E aí, para os justos, ele fala assim, olha, porque ainda ele está continuando a falar sobre joio e trigo, filhos do reino e filhos do diabo, que estariam dentro do reino do Mashiach. Todo esse contexto, pessoal, é importante salientar e vocês entenderem que este contexto é sobre o reino do Mashiach. O que é o reino do Mashiach? As religiões cristãs que existem desde a época em que Mashiach subiu. O cristianismo. Entraria, está falando ali, que entraria filhos do diabo dentro. Então, isso nos ensina que as religiões, elas teriam problemas. Só que ao mesmo tempo que elas teriam problemas, elas também teriam filhos da justiça dentro delas. Então, todas as religiões chamadas cristãs, elas têm problemas porque elas possuem o trigo, como também ela possui o joio. O trigo para ajudar a caminhar no caminho de Mashiach e o joio para desviar as pessoas de Mashiach. É assim que seria. É isso que Cristo está falando. Todos os ambientes religiosos que nós vamos encontrar, qualquer religião que você entrar, seja ela A ou B ou C, você vai ter ali dentro pessoas sinceras que amam Mashiach, que amam o Pai de todo o coração, Yahweh dos exércitos, YHWH, Yod-He Vav-He, e também teriam filhos do diabo. Filhos do diabo. É isso que está falando essa profecia de parábola de joio e de trigo. E aí, como que a religião entra nessa história? Talvez você ainda não entendeu qual é o papel da religião nisso tudo. Muitos estão decepcionados com as religiões porque as religiões ensinam coisas que não estão na Bíblia. Ou ensinam coisas que estão na Bíblia, mas deturpadamente. E às vezes também, muitas religiões ensinam coisas que estão na Bíblia. Então as pessoas ficam confusas. Por quê? Porque tem religiões que têm coisas ruins, mas ao mesmo tempo tem coisas boas. De toda sorte que nós formos olhar, não existe uma religião cristã que só tenha coisas ruins, como também não existe religiões cristãs que só tenha coisas boas. Então, meus amados, hoje nós vamos falar sobre religião na ótica bíblica, de acordo com o meu discernimento das parábolas de Mateus. Vocês podem concordar, vocês podem discordar. É apenas a minha opinião. Talvez essa opinião seja relevante, talvez não. Se você gostar, compartilhe. Se edificou sua vida, ore e agradeça ao Pai por essas palavras que hoje vou te falar. Bom, por que estamos falando de religião? Primeiro, vamos mostrar aqui, olha, que estamos falando do reino, né? E aí o Mashiach, o que ele faz? Ele dá mais duas ilustrações, que é um divisor de águas. Ele está querendo dizer assim, olha, que todos os filhos do reino, eles vão se comportar assim, dessa forma aí que vocês vão ver agora, nessas duas ilustrações. Os filhos do reino vão se comportar assim, ó. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Agora Mashiach fala que o reino dos céus se assemelha a um tesouro escondido. Aonde? No campo. O que era o campo mesmo que nós acabamos de ouvir? Ele acabou de falar isso. Ele falou que o campo era o mundo, né? O campo é o mundo. Ele disse isso. Então, o tesouro escondido... O que é o tesouro escondido no campo? O tesouro escondido no mundo.
qual foi o tesouro que foi escondido no mundo? Agora sim, eu entendo que é a mensagem do Cristo, a mensagem, a pregação do Cristo. Por quê? Porque certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Aqui está falando que quando você encontra os tesouros das boas novas do Mashiach, você esconde novamente esta grandiosa e maravilhosa bênção, esse esclarecimento, esse tesouro, novamente, porque ele estava escondido no mundo. De certa forma, pessoal, como o apóstolo Paulo falou, de certa forma, existe algo muito importante acontecendo no mundo, é a pregação das boas novas. Paulo falou que as boas novas do Cristo estão veladas entre os que estão perecendo. Agora eu vou ter que fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu vou ter que abrir lá no texto de Coríntios para vocês entenderem o que eu estou falando, para vocês fazerem a conexão mental aí do que eu estou falando. Aqui em 2 Coríntios 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, olha aqui. O que está encoberto? O evangelho. Que evangelho? O evangelho do Senhor Jesus. Porque tendo este ministério, segundo a misericórdia ou a graça que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que, por envergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho, o evangelho que os cristãos pregavam, era Mashiach, a verdade. Falou aqui, né? Ainda está encoberto, se Mashiach, se as boas novas sobre Mashiach ainda está encobertos, é para os que perdem que está encoberto, ou os que estão perecendo, que está encoberto. Então, realmente, a mensagem do Mashiach, a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, ele está realmente escondido no mundo, no campo. Por quê? Porque as pessoas, se vocês forem ver o significado do mundo, né, do cosmos, é pessoas. Então, a mensagem está escondida aos olhos das pessoas. Por quê? Porque está encoberta. E aí, vamos entender por que está encoberta. Nos quais o Deus deste século, Deus deste mundo, Ra-Satã, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória. Então, pessoal, quando aqui no Mateus capítulo 13, 14 fala que o tesouro está escondido no campo, eu fiz a conexão com 2 Coríntios capítulo 4, 3, que o apóstolo Paulo disse que o Deus desse século tem cegado a mente dos incrédulos. Por que ele jogou o joio no meio do trigo? Para sufocar e esconder o trigo. Ou seja, os filhos do reino. Esconder os filhos do reino. A intenção de Satanás é esconder os filhos do reino. Ele quer sufocar os filhos do reino. Ele quer calar os filhos do reino. Ele quer que a mensagem dos filhos do reino se apague. E por isso ele lança filhos do iníquo para descaracterizar os filhos do reino. E aí as pessoas que vão nascendo, elas teriam dificuldades para entender a gloriosa iluminação das boas novas a respeito de Mashiach, porque
os falsos líderes, como existia na época de Machia, os falsos fariseus, os falsos saduceus, que eram hipócritas, esses cegavam o povo. A Torá era linda, perfeita e amável, e eles distorciam a Torá para fazer com que ela se tornasse pesada e difícil de seguir. Da mesma forma, depois, Hassatan, ele continua a fazer a mesma coisa por abafar o reino. Como que ele abafa o reino? Por lançar o joio. O joio nada mais é do que uma distração para a humanidade. Essas pessoas, elas se parecem cristãs e, infelizmente, elas agem pelos desejos e desígnios do mal, de Hassatan, que é enganar, roubar e destruir vidas. Então, dentro das religiões, existe sim um caminho tortuoso, obscuro, que distanciam as pessoas de Deus, porque estão debaixo dos desígnios de Hassatan, o grande inimigo da humanidade. Esta revelação, pois ela nos ensina a profundidade dos ensinos messiânicos e as profecias que se cumpririam no longo dos anos, exatamente como nosso Senhor Machia, ele disse que seria. Esse tesouro escondido no campo, ele está escondido da face dos que estão perecendo. Mas certo homem, falando sobre um filho do reino, isso se aplica a todos nós, qualquer um que seja, quando se aproxima de Mashiach, se aproxima da mensagem do reino, lembrando que esta mensagem, ela pode estar sendo pregada por homens de boa vontade, ou pode estar sendo pregada por homens da corrupção. É isto, nós vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ver isso dentro das Escrituras. Tá bom? Paulo falou que seria assim. E Jesus está testificando por meio das parábolas que seria assim. Só que certo homem, você, eu, qualquer um que seja, que quer ser filho da luz e da justiça, quando entra em contato com a mensagem do Evangelho, quer seja por meio de uma religião, quer seja por meio de qualquer que seja este meio, ele encontra o tesouro que estava escondido ou velado. Vamos pegar aqui e vamos ver aqui, olha, como que algumas traduções, elas trazem essa palavra aqui, ó. O Deus do século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui fala assim, olha. Entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Tá bom? Cegou a mente dos descrentes, do mundo. Cegou a mente do mundo. Lembra que o mundo é o campo? Deus deste mundo, o Deus desse campo, ele tem feito o quê? Ele cega a mente dos que não acreditam na mensagem poderosa de Machia, que é as boas novas da graça e da glória. Só que certo homem, Jesus está dizendo aqui, olha, que teria pessoas que mesmo assim, com essa escuridão toda, ele conseguiria encontrar o tesouro perdido no mundo, escondido no mundo. Perdido não, escondido. Por que escondido? Porque o Deus desse século cegou os incrédulos. Cegou o mundo. Então o mundo, ele não consegue observar o reino de Deus por meio das mensagens vivas do Evangelho. Então eles estão cegos, estão escondidos. E aí,
que ele fez? Ele pegou, encontrou e escondeu novamente. Então significa que quando você aprende a respeito da mensagem do Evangelho, você tem que esconder isso dos outros? Não é isso que está falando. Eu entendo que este escondeu novamente colocou a mensagem dentro do seu coração, a escondeu dentro do seu ser. Por quê? Porque aqui fala assim, ó, então transbordando de alegria. Aonde é o centro de todas as motivações e de nossa alegria? Não é no coração? Então, quando ele escondeu novamente a mensagem do reino, ele transbordou de alegria. Para ele transbordar de alegria, porque é isso que a mensagem do reino faz com as pessoas, ele precisa esconder a mensagem do reino exatamente aonde é a fonte de todas as emoções, que é no coração. Então, tal homem, você, eu, seja quem for, que for filho da justiça, filho do reino, ele aprende a mensagem de Machia, do verdadeiro evangelho, ele coloca em seu coração e ninguém mais tira essa mensagem. Em outra ilustração, em outra parábola, Machia, ele falou que o reino dos céus é comparado ao certo semeador que jogou sementes e aí a semente caiu em pedras, outras caiu em rochas, outra caiu no tempo, outra caiu no meio de espinhos e outra caiu em solo excelente. Aqui é o solo excelente. Esse tal homem é o solo excelente. Porque a mensagem do reino também cai em solos imprestáveis e improdutivos, que são os filhos da injustiça. E esses não produzem nada de bom em si mesmos. Mas mesmo assim, às vezes, eles contribuem com o evangelho ao mesmo tempo. Machia é tão maravilhoso que até nisso ele aproveita em todas as coisas, que ele é o sábio oleiro e o sábio mestre. Ele usa todos os recursos que ele tem. Mesmo às vezes a pessoa sendo filho da injustiça, às vezes ele está contribuindo para o ministério de Machia. Porque às vezes aquela mensagem ali, tortuosa, que um filho do iníquo ele prega por ganhos desonestos, ele toca em um sincero. E aquele sincero depois acorda e para de acompanhar aquela pessoa ruim e vai procurar outra pessoa sincera, que é o filho da justiça, que é o filho do reino. E aí o que ele faz? Olha só, como que se procede, como que atua, como que agem os filhos do reino. Ele vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Ok? Então, aqui está falando, né, que esse homem, ele vendeu, eu apliquei para o coração, né? Vendeu para o coração, o próprio ser. Eu entendo que aqui está dizendo que, quando você conhece a mensagem do reino de Machia, você guarda ela dentro do seu ser, e aí você compra aquela ideia, compra aquele terreno. Você gasta tudo que você tem, você troca tudo que você tem de valor. Tudo que você tem de valor, tudo que você tem de prestimoso, tudo que você tem que soma em sua vida, tudo que é importante para você, você está disposto a trocar pelo reino. É isso que Machia falou quando ele disse que todo aquele que perde casa, ou bens, ou irmão, ou família, ou primos, ou primas, ou tio, ou tia, o que for que seja, né? Não foi com essas palavras exatamente, mas é mais ou menos isso. Por causa dele, de Machia, por causa do reino, eles ganhariam 100 vezes, fazendo alusão de novo ao terreno que produz 100 vezes. Quer dizer, o que Machia está falando aqui? Ó? Que os filhos do reino, quando eles recebem a mensagem do reino, eles descartam a velha vida de valor, certo? Porque a vida é de valor. Para viver uma nova vida, ele vai comprar vai comprar aquele terreno, vai comprar aquela ideia, vai comprar aquela vida, vai comprar aquela forma de existir, que é seguindo Machia e Yeshua. É isso que eu entendo que está falando aqui. De novo, Jesus fala de pérolas. Primeiro ele fala de um terreno precioso, um tesouro precioso. Ele pegou esse tesouro escondido, né, no mundo, e ele comprou
aquele campo, certo? Ele comprou aquele campo, certo? Achou um tesouro escondido no campo e comprou aquele campo. Achou o tesouro escondido no mundo e comprou aquela ideia que estava escondida no mundo. O mundo é o campo. O tesouro está escondido no mundo. Está escondido nos olhos das pessoas. O Deus deste mundo tem escondido e tem cegado o tesouro. Eles têm escondido o tesouro da face dos seres humanos. Os donos do mundo, os donos deste sistema de coisas, o Deus deste mundo, os espíritos das potestades, como nós aprendemos no nosso vídeo, a armadura completa de Deus. Então, depois que você acha esse tesouro escondido no mundo, você vai lá e compra aquele campo, compra aquela ideia que estava escondida no mundo, para você, vende tudo que você tinha. Agora diz assim, ó: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Você é um negociante e você procura as pedras, as pérolas preciosas pelo mundo afora. Enquanto você ainda não tem acesso à mensagem de Mashiach, você é uma pessoa sincera, de coração bom, você fica perdido procurando aquela mensagem. E assim que a encontrou, uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Tá vendo que aqui, olha, vender tudo que tinha é a mesma ideia da outra parábola. É trocar tudo que você tem para um novo proceder de vida. Essa pérola é a mensagem do reino. É a mensagem de Mashiach Yeshua, que transforma e salva vidas. Quando você acessa isso na sua vida, entende essa mensagem, você troca tudo o que você tem de valor para viver essa mensagem. Para você, o que importa é que Jesus seja pregado. Para você, o que importa é se santificar no nome de Mashiach, para agradar e adorar o Pai da forma correta. Para você, o que importa é fazer as coisas corretas para se apresentar aprovado quando o Mashiach voltar. É isto que importa para você. Tudo que você tinha, você vende, você troca. A venda nada mais é do que uma forma de trocar. Você vendeu, pegou o dinheiro e comprou o outro. Então você trocou. Trocou uma coisa por outra. Você trocou tudo que você tinha pelaquela valiosíssima pérola que é a mensagem do reino. O reino dos céus é semelhante à pérola e é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando você o encontra, você muda a sua vida completamente. Você abandona o fumo, você abandona os vícios, você abandona a moralidade sexual, você abandona o espiritismo, você abandona tudo que antes era de valor para você em troca de uma vida de abnegação, de justiça e lealdade com Mashiach Yeshua. Foi por isso que no início do vídeo eu fiz a leitura de Tito, capítulo 1, pois capítulo 2, verso 11 ao verso 15. E eu vou até ler novamente essa passagem para vocês fazerem a conexão do porquê eu escolhi essa passagem para começar o vídeo. Tito 2, 11 ao último versículo do capítulo. Estou lendo agora na Bíblia Linguagem de Hoje. Vamos lá? Aqui, ó, para vocês acompanhar também, né? Fica bastante legal. Tito, capítulo 2, verso 11. Linguagem de Hoje. Pois Deus, lendo aqui. Pois Deus revelou sua graça para dar a salvação a todos. Essa não é a mensagem do Evangelho do Reino de Mashiach Yeshua? Essa graça nos ensina a abandonar a descrença
e às paixões mundanas e a viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Não é o que nós estamos falando? Quando você descobre a mensagem do reino de Mashiach Yeshua, que é a mensagem de salvação, você praticamente vende tudo o que você tinha e compra aquela pérola. Você abandona todo tipo de coisas erradas descrenças, paixões mundanas, mundanismo, e passa a viver uma vida de prudência, uma vida correta e dedicada a Deus, Pai de Yeshua HaMashiach, Yahuwah Tsevaot dos exércitos, Jeová dos exércitos. E aí, ele ainda traz uma coisa mais importante ainda. Enquanto ficamos esperando o dia feliz que nós iremos nos encontrar com o Rei, que aparecerá, tá vendo? Não é invisível, vai aparecer. Aparecerá a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus. Yeshua cumprindo Isaías capítulo 9, a qual é dito que ele é chamado de Príncipe da Paz, Deus poderoso, Pai eterno. Então aqui em Tito, ele está falando exatamente disso. Enquanto ficamos esperando o dia feliz do nosso encontro com Mashiach, que ele aparecerá como nosso grande Deus e Salvador, o Deus de Israel. Mashiach se apresentando como Deus de Israel, como ele fez no passado, ele fará novamente, em nome de Adonai. Feliz aquele, bendito é aquele que vem no nome de Adonai. É o que está falando. É o que Mashiach está falando, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. E aí continua. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, falando de sacrifício, a fim de nos livrar de nossa maldade. Está falando do pecado. E de nos purificar. Está falando de expiação. Festa das expiações que irá acontecer. Fazendo de nós um povo que pertence somente a ele. Um povo dedicado. Não é o que ele se propôs a fazer desde o início? Separar um povo para seu nome? Ensine estas coisas e use toda a autoridade para animar. A nossa autoridade, queridos irmãos, Paulo falou, tem autoridade para demolir e para edificar, mas eu vou edificar. Use a sua autoridade que Cristo Mashiach te deu para edificar os irmãos, para repreender na justiça, para que ninguém despreze você, como um verdadeiro e legítimo filho da luz, trigo verdadeiro que será colhido pelos santos anjos. Por isso que foi lido esse texto, porque aqui está falando de se trocar coisas importantes para você anteriormente, e aí você é apresentado ao Evangelho, que é o tesouro escondido no mundo, e você recebe o Evangelho e se transforma em um ser melhor. E aí tudo que você tinha que era de valor, já não tem mais seu valor. Porque o seu maior valor agora é viver por meio de Jesus Cristo. Ele foi e levou consigo cativos para dar dádivas em homens. Quando você entende a mensagem da salvação, você se torna um cativo em Mashiach. Você ressuscita e vive por ele o resto de seus dias. Daí, vamos continuar com a nossa admoestação, o nosso ensino, a nossa ministração aqui, falando sobre exatamente o que nós começamos a falar no começo. Agora já é a terceira ilustração que Mashiach nos dá. E ela vai nos ensinar sobre religião. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todo tipo de espécie. Agora você vai entender exatamente o motivo de ter milhares e milhares de religiões cristãs. Todas essas religiões cristãs
são um tipo de uma rede. Uma rede que apanha peixes. Que aqui diz que a rede, ela é lançada no mar. E ela vai pegar peixe de toda sorte. Apocalipse, ele fala que, ele compara as águas, né, que a mulher estava sentada, com povos, nações, multidões e línguas. Então, biblicamente, né, o mar, ele pode significar nações. E Jesus fala que ele lançaria as redes e apanharia peixes de toda a sorte, como nós observamos lá na leitura. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Bom, algumas pessoas ensinam que essa rede, ela é o evangelho. O evangelho, ele apanha peixes de toda sorte. Sim, também. O evangelho, ele apanha pessoas de todas as sortes, sim. Mas aqui, olha, nós podemos entender também que essa rede pode estar se tratando de religiões. Porque se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que o evangelho não se propagou no mundo foi a religião que fez com que o evangelho se propagasse no mundo? Até 1500. Quem fez o evangelho propagar no mundo? A Igreja Católica. Antes de existir a Igreja Católica, até 300 e pouco, foram os cristãos. Até então não tinha denominação. E existia a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja... Tinha várias e várias igrejas, mas todo mundo unido no Senhor Machia. Só que aí eles decidiram, por meio do imperador romano, unificar todas as igrejas que existiam naquela época. E aí se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, como nós conhecemos até hoje. E ela, se você querendo ou você não querendo, ela contribuiu com a pregação das boas notícias de Jesus. Quer seja por bem ou quer seja por mal. Tá bom? Ela foi usada. É como se fosse uma rede na mão do Machia. Machia pegou essa rede e jogou no mundo. Jogou nas nações, no mar. Lançou no mar. A Igreja Católica nos bravou o mar da humanidade. Não foi o que os jesuítas fizeram aqui nas Américas, desbravando tudo? Então, assim, pessoal, embora eu não seja católico, tá? E não aprove muitas coisas que a Igreja Católica faça, temos que entender que a Igreja Católica, ela teve um papel fundamental na pregação das boas novas. Jesus, de certa forma, usou a Igreja Católica para levar o Evangelho. Quer você queira, quer você não. É fato, é história, não tem como negar. Aí você vai falar das coisas erradas que a Igreja Católica fez? Tudo bem. Você vai ter que entender que tem filhos do iníquo no meio. Sempre teve. Que a deturpação do Evangelho seria iminente. Isso é claro, é óbvio. Depois surgiram as religiões evangélicas, com Martinho Lutero, protestantes. E essas religiões têm coisas erradas. Sim, várias e várias coisas erradas. Ensinos errados. Sim, vários e vários ensinos errados. Mas elas também contribuíram com a pregação das boas novas. Porque a Igreja Católica, infelizmente, ela não consegue ajudar as pessoas a ter muito conhecimento da Bíblia. A metodologia que eles usam não leva muito conhecimento bíblico para as pessoas. Isso é fato, todo mundo sabe. Não estou desprezando os irmãos católicos. Quem é católico que assiste meus vídeos, não estou desprezando vocês. Mas vocês sabem que não é forte da Igreja Católica o estudo das Escrituras. Pelo menos para a maioria, né? Existem pessoas católicas, eu tenho amigos católicos que são conhecedores, assíduos das Escrituras. Mas não é a realidade da maioria dos católicos. E na igreja evangélica, você consegue encontrar pessoas com um grau de entendimento bíblico um pouco maior. Mas não significa que também estão certos.
Existe muito ensino que não condiz com as escrituras sagradas. Então, querendo ou não, esse conjunto de religiões aqui, olha, é mencionado como sendo parte do reino de Mashiach. Primeiro ele fala que o reino seria como trigo e joio, que viveriam juntos até o fim. Até o fim. Eles não se separam antes do toque da trombeta, quando o anjo vem os separar. E você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque recolhe peixe de toda espécie. Hoje, dentro das religiões, queridos, existem pessoas de todo tipo de espécie. Lembrando que aqui peixe é pessoas, tá? Os peixes aqui são pessoas. Aí você vê lá, né, Mashiach e Yeshua olhando para Pedro depois da sua ressurreição. Pedro fica um pouco desanimado com os eventos que aconteceram. Ele volta a pescar, ele mais 7. Aí Mashiach aparece na praia e chama eles. Pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. E ele faz ali, né, um peixe assado na brasa. Coisa de Mashiach, coisa de Yeshua. E aí ele olha para Pedro, olha para os peixes e pergunta: você me ama mais que esses, Pedro? Ou seja, Pedro estava voltando para a vida normal. Ele era para ter sido aquele homem que pegou a joia e vendeu tudo que tinha. Ele tinha feito isso já, mas ele estava desanimado, ele estava voltando para a vida normal. Aí Jesus olha para o peixe e fala assim: você me ama mais que este, Pedro? Aí Pedro fala: eu amo, Senhor. Aí ele olha para Mashiach triste, né? Mas Mashiach pergunta de novo para ele, olhando para os peixes. Os 153 peixes grandes. Mashiach pergunta: você me ama mais que esses, Pedro? Ou seja, você ama mais a sua profissão de pescador do que a mim, Pedro? Aí Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu amo. Mas pela terceira vez, Mashiach pergunta: você me ama mais que esse, Pedro? Aí Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por você, pelo Senhor. Aí ele fala nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhinhas, fazendo um link direto com aquela passagem: farei de vós pescadores de homens. Então, os peixes aqui de toda sorte são peixes a ser pescados. E quem é os pescadores de homem? É todos aqueles que levam o Evangelho de Jesus. Então as religiões, elas servem como rede de arrasto. Elas vão desbravando o que às vezes um ser humano comum não consegue desbravar. Talvez um ser humano comum não conseguiria desbravar o Império Romano. Aí sim existiu perturbação, existiu mistura com o governo, coisa que Cristo não permite, né? A igreja se tornou Estado, e Estado se tornou igreja ao mesmo tempo. Chegou a hora que não se sabia o que era igreja, o que era Estado. Mas foi a única forma que o Mashiach permitiu para desbravar os impérios pagãos. E aí ele usou a Igreja Católica, e hoje tem usado milhares de religiões, para levar a mensagem do Senhor Pai, Yahuwah, que é também a mensagem do Filho, a pessoas que não têm acesso, como em vários países hoje que são proibidos a mensagem de Mashiach, mas sempre tem uma igrejinha ou outra lá, escondida, falando do Mashiach. Então, se vocês me perguntar hoje qual que é a minha opinião sobre a religião, eu vou dizer para vocês: as religiões são instrumento de Mashiach. Não que ele aprove o que as religiões façam. Não. Existem filhos do diabo em todas as religiões, como estamos falando. Existem coisas terríveis praticadas pelas religiões. Mas Mashiach, ele usa as religiões para cumprimento das boas novas. Se não tivesse essas religiões, que são milenares, não teria, às vezes, uma religião atual aí de 100 anos, 200 anos para cá, que se considera a religião verdadeira, que se considera a única religião que faz a pregação correta, né? Existem algumas que pensam assim. Eles desconsideram que, para eles conseguirem pregar o que eles pregam hoje,
existia uma base de trabalho feita pelas religiões que eles repudiam, que é as religiões católicas e protestantes. Então, pessoal, muito respeito quando a gente fala de religião. Embora eu não sou uma pessoa que esteja dentro de religião alguma, já estive, hoje não estou mais. Hoje eu saí das religiões. Só que para isso é um processo muito demorado que deve acontecer. Eu não quero que ninguém saia das religiões sem que primeiro esteja maduro para viver uma vida com o Senhor Mashiach, sem necessitar da religião. Porque você sair da religião não significa que você parou de servir a Deus. E também não significa que você não tem que ter comunhão espiritual com os irmãos. O verdadeiro cristianismo, ele sempre irá existir e sempre existiu. Onde tiver 2 ou 3 falando de mim, estaremos ali com ele. Estou ali com eles, diz Mashiach e Yeshua. Então, quando esses vídeos vão até a sua casa, entra no seu ser, nós estamos, eu e você, fazendo uma comunhão com Mashiach. 2. Hoje no meu canal temos 130 pessoas fazendo comunhão. Mas não existe só o meu canal, existem vários e vários outros canais e também falam a mensagem de Mashiach. Então, aqueles que são desigrejados, que saíram do sistema por algum motivo, têm que entender que que nós precisamos sempre nos reunir. Mas não está falando que devemos reunir em igrejas. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que temos que reunir em igrejas. Hebreus não fala que nós temos que reunir em igrejas. Fala que temos que nos reunir. E em tempos de pandemia, não estamos reunindo por meio da internet? Para quem fala que o templo é importante para que as pessoas se reúnem, então quer dizer que a pandemia provou que não existe verdadeiros cristãos no mundo. Por quê? Porque as igrejas foram fechadas, as pessoas não se reuniram mais. Então, será que não existe verdadeiro cristianismo mais no mundo? Porque as igrejas foram fechadas? Porque não podemos mais nos reunir presencialmente com as pessoas? Paulo não falou que estava reunido em espírito com as congregações? Muitas vezes o que o apóstolo fazia era estar reunido em espírito, porque ele não podia estar presente. Ele pregava num império gigantesco com várias e várias igrejas espalhadas. E ele edificava os irmãos por meio de suas cartas. E isto era reunir-se também. Então é importante se reunir com os irmãos. Se você tiver oportunidade, reúna-se com os irmãos. Mas não é necessário, não está na Bíblia em lugar nenhum, que isso tem que ser feito em templos de pedra. O que você não pode é deixar de reunir-se. Você não pode deixar de compartilhar com os outros o que você aprende, o que você vive. De forma alguma. Mesmo que você não esteja em religião nenhuma. Porque você está desacreditado. Eu não estou desacreditado das religiões. Eu sei que as religiões são redes. Só que eu não consigo mais conviver com algumas coisas que acontecem dentro das religiões. Por isso hoje eu não faço parte de nenhuma religião. Mas eu já fui religioso por anos, pertencendo à religião. Então eu entendo que religião é um instrumento do Mashiach para trazer pessoas a ele. Aí continua. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e ajuntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também, pessoal, será no final desta era, no final do mundo. Chegarão os anjos, mais uma vez, são os que vão fazer a separação. Existe religião, pessoal, que ensina que essa separação está sendo feita atualmente em igreja. Cristo está separando um grupo de pessoas numa religião determinada. Só que não é isso que a Bíblia está falando. Jesus não está separando ninguém em religião nenhuma. Todo mundo está misturado. Inclusive os que não estão nem nas religiões. Tem gente que é de Jesus e não está em religião. Nominal, tá? Nominal. Porque a religião cristã, ela existe. E ela é viva.
A igreja do Senhor Jesus, ela é viva. Eu não pertenço a nenhuma religião nominal, mas eu pertenço à igreja do Senhor Jesus, à congregação do Senhor Jesus. Eu oro, eu me dedico, eu estudo, eu medito, eu faço comunhão com pessoas que amam ao Pai, ao Filho. Então, não tem como eu não estar na igreja do Senhor Jesus. Eu estou na igreja do Senhor Jesus. Só que eu não estou numa denominacional, numa religião denominacional. Isto vale a qualquer situação, qualquer circunstância, porque você pode ser preso e você pode não mais poder ir em uma determinada religião. Você vai deixar então de pertencer ao corpo do Senhor Jesus? Como é que então os irmãos que foram presos aí durante os anos, as eras, fizeram quando eles foram presos sem poder ter contato com mais ninguém? Existem relatos na guerra, em 1945, que cristãos ficaram presos em solitárias. E eles não ficaram 2, 3 anos presos sem poder ver ninguém. Será que essas pessoas deixaram de ser corpo de Jesus? Não, meus queridos. Essa explicação que eu estou dando é para ajudar vocês a entender que o Evangelho do Senhor Jesus vai muito além de religião. Embora ele use as religiões nominais para o propósito de alcançar pessoas, existe religião fora da religião. Existe adoração fora dos templos. Quem verdadeiramente adora Mashiach, ele adora Mashiach dentro e fora das religiões. Ele não precisa estar num templo de pedra. Mas se ele preferir estar em um templo de pedra, ele edifica os irmãos da mesma maneira. Então eu não critico pessoas que se reúnem em religiões. E não critico as religiões como um caso perdido. Porque, na verdade, o que vai ficar de pé quando o Mashiach chegar não são religiões, são peixes produtivos, justos. Peixes justos. Porque os injustos, os maus, serão lançados no fogo, fora, na fornalha. Então, é aqui que está, meus amados, a revelação preciosa desta mensagem que eu falei com vocês. O Filho do Homem mandará seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço. Então, assim, olha, querendo ou não, por mais que as religiões serviram o propósito de Cristo, a grande maioria delas, se não todas, elas têm culpa de sangue. Os ensinos prejudiciais fizeram com que pessoas morressem por causa da religião e não por causa do Mashiach. Uma coisa é você morrer por causa do Mashiach, outra coisa é você morrer por causa de ensinos religiosos deturpados. Há guerras traçadas por interesses políticos que as religiões fizeram. Há ensinos distantes das Escrituras que levaram pessoas à morte. Todas as religiões, se não todas, têm culpa de sangue. Causaram tropeço. Então, no final, quando o Mashiach chegar, você pode ter certeza que as religiões vão acabar. Não vai ter várias religiões. Vai ter apenas uma religião no mundo. E essa religião é a religião do Mashiach. Ele vai tirar do seu reino as coisas que causam tropeço. Quem são as coisas que causam tropeço? Os peixes ruins. Daí ele vai reunir todos em uma só fé, em um só batismo, em uma só esperança, com que fostes chamados. Então, no futuro, vai ter apenas uma religião. Hoje, a religião, ela passa por um processo de joio e de trigo. Se você não é maduro para entender isso, você vai começar a criticar todas as religiões e até a chamar de Babilônia Grande. Sendo que Babilônia Grande não é as religiões. Pode até ser as filhas dela. Porque sim, as religiões cometem fornicação espiritual. As religiões se envolvem sim com coisas que não deveriam se envolver.
mas elas não é a Grande Babilônia. Tem estudo no canal falando sobre isso. Então as religiões cristãs, elas podem até ser as filhas da prostituta, mas não a prostituta. E vai ter julgamento para ela? Sim, vai ter julgamento para ela. Todas as coisas que causam tropeço. Para isso que serve a religião. E aí, olha, vamos voltar lá. E lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger dos dentes. É a mesma coisa que falou lá em cima. Quando o Mashiach chega, ele ajusta contas primeiro com a sua casa. É isso que o apóstolo Paulo falou. Primeiro com a sua casa. Depois o mundo. Ou seja, primeiro ajuste de contas que Mashiach fará é com a sua casa. Os cristãos e os judeus. Os judeus por serem filhos de Abraão e os cristãos por terem acreditado na mensagem. Este é o reino de Mashiach. Depois que ele acertou contas com o seu reino, tirou todos os que causam tropeço, aí ele vai lidar com o mundo. Apóstolo Shaul falou isso. Shaul falou isso. Aí a pergunta que ele fez no final é assim, pessoal. Então, lhes perguntou Yeshua, Jesus: entendeste todas essas palavras, essas parábolas? O que eles responderam? Sim, Senhor. Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Se você entendeu essa mensagem que eu te falei aqui, se você compreendeu sobre o que aconteceu com as religiões, como Yeshua encara as religiões, como uma rede que traz pessoas, e no final, os anjos, não uma religião, tá, gente? Não é uma religião que vai separar. Não é o trabalho de uma certa religião que vai separar o bom do mal. Porque se fosse assim, lá nessa religião não teria pessoas ruins, pessoas covardes, pessoas assassinas, pessoas pedófilas. Não tem essas pessoas lá? Tem. Então que separação é essa que ocorreu? Nenhuma, porque religião nenhuma consegue separar as ovelhas dos cabritos. O peixe bom do peixe imprestável. O joio do trigo. Quem faz isto é Mashiach, por meio de seus anjos, na terminação do sistema, quando a trombeta tocar. Então não caia nesse papo de que as pessoas hoje já estão sendo separadas. Não. E o fato de você estar dentro de uma religião não significa nada. Porque Jesus não está interessado nas religiões. Jesus está interessado nas pessoas. Se você estiver dentro da religião, mas se você for peixe bom, se você for uma pessoa boa, digna, correta, os anjos vão te separar para o lado bom. Agora, se você está dentro da religião, apenas na religiosidade, mostrando para as pessoas que você é sincero, não adianta, pessoal. Não adianta. A fé não é mostrar aos homens a sua justiça. A fé verdadeira é se ajoelhar no seu quarto e se entregar aos pés do Senhor Mashiach, esperando ser reconciliado com o Pai. E praticar a justiça, a lealdade, o bom juízo e separar-se do mundo, das práticas do mundo, da injustiça do mundo, dos pecados do mundo. Isto é praticar a religião verdadeira. Tiago não falou que a religião verdadeira do ponto de vista de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados? Se você pertence a qualquer religião e você é um filho da justiça, você está fazendo isso. Mas se você também é um desigrejado, você não está indo nas reuniões, ou nos cultos, ou na missa, ou o que for que seja, se você não está fazendo isso, mas você é uma pessoa de coração bom, você ama a verdade, ama a justiça, ama o juízo, ora com sua porta fechada, de joelho, se entrega ao Pai por meio do Filho,
e pratica boas ações, você é peixe excelente, que o Senhor Jesus irá separar para o lado bom, dentro de vasos de barro. E se você é um mestre da lei bem esclarecido, que entendeu a mensagem do reino, dessas parábolas que o Senhor deu, você conseguirá tirar para a sua família, do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Você tirará dos profetas, da Torá, coisas para edificar as pessoas, para edificar a sua família, como você também tirará das coisas novas do Novo Testamento, das novas revelações. Você conseguirá tirar coisas maravilhosas do reino, tanto na velha quanto na nova aliança. E você edificará a sua família. Gostaram, pessoal, deste estudo? 1h05 de estudo. Espero que esta parte possa te esclarecer sobre o meu posicionamento sobre religião do ponto de vista bíblico. Eu não critico religião nenhuma. Eu critico alguns ensinamentos que não estão de acordo com a fé de Mashiach. A grande maioria das pessoas que estão dentro das religiões são pessoas sinceras, que merecem respeito. Existe, sim, pessoas dentro das religiões, enrustidos de cristãos, para causar o dano, confundir e para abafar. Foi o que Cristo Mashiach falou, não foi? Só que a colheita está aí e você tem que se preparar para estar do lado do trigo. Como você vai fazer isso? Você vai pegar a mensagem do reino e você vai trocar todas as coisas da sua vida que você acha importante pela mensagem do reino. Você vai viver uma vida de comunhão com a fé verdadeira do Senhor Mashiach Yeshua, que te levará ao Pai eterno. Que este estudo possa ser uma bênção para a sua vida, como foi uma bênção para a minha vida, no dia que eu discerni essas coisas por meio de oração do Espírito Santo. Parábola do Senhor Mashiach sobre joio e trigo traz julgamento, salvação, arrependimento e justiça. Nos próximos vídeos iremos falar agora da base profética da parábola do joio e do trigo. Não perca, vai ser exatamente uma razão para você se edificar na fé e se fortalecer nos ensinos apostólicos, nos ensinos da Torá e nos ensinos de Mashiach. Que a graça e a paz de Jeová dos Exércitos e Yahuwah Tsevaot seja com todos aqueles que amam a verdade.